Nós vamos conversar com a doutora Denise Pericini. Ela é psicóloga clínica e jurídica e é membro da Associação de Pais e Mães Separados. É interessante a educação dos filhos, como criá-los, parece simples, mas hoje em dia tem uma coisa que chama guarda compartilhada no caso de separação. Hoje em dia tem uma coisa que está em moda no mundo, chama alienação parental. É o que um pai ou uma mãe faz com o filho, querendo comprar sua misericórdia, o seu amor. Não, não, o bom sou eu, o ruim é o seu pai. Não, não, o bom sou eu, a ruim é sua mãe. Nós vamos entender com a doutora Denise como que essas coisas estão acontecendo. E há casos até de abuso sexual, que não existe, mas está sendo colocado. Voltamos depois desta mensagem. Alcoolismo tóxico. Você precisa de ajuda. Este é o momento decisivo da sua vida. Você conhece a minha luta por mais segurança e menos tóxico. Há mais de 35 anos recuperando pessoas, salvando vidas e defendendo os nossos filhos. Venha nos procurar no Centro de Orientação para Alcoolismo e Drogas. É absolutamente grátis. Avenida Jabaquara 2669, em frente à Igreja São Judas Tadeu. Doutora Denise Pericini, muito obrigado da senhora ter vindo ao meu programa. Eu que agradeço. Me diz uma coisa, você que é membro da Associação de Pais e Mães Separados, sim, como psicóloga, você trata deste assunto e você é psicóloga jurídica. Sim. É aquela que o juiz manda para que ela possa orientar os casais e tal. Bom, como é que está este problema, essas dificuldades? Tem o caso de colocação sexual. Explica melhor isso aí. Então, nos recursos que normalmente se utiliza na alienação parental para influenciar a criança, para que ela passe a rejeitar o outro pai, né? No caso da separação, que o pai vai embora, então aí o alienador, né, resolve usar de todos os recursos e argumentos para que a criança passe a rejeitar o outro pai. Uma das coisas que está vindo com muita frequência é acusar o outro pai de molestação sexual. Isso está vindo de uma forma muito grave, muito séria. Por quê? Porque é uma forma de impedir o convívio. Porque por precaução, o que o judiciário faz numa hora dessas? Ele manda afastar o pai, certo? E muitas vezes esse pai que está reivindicando mais visitas, está reivindicando uma guarda compartilhada, está querendo ter um convívio maior, certo? E aí o judiciário manda afastar. Isso para a criança, no momento que o alienador induz a criança, principalmente uma criança muito pequena, tá, a formular uma acusação de molestação sexual contra o outro pai, o alienador, ele também leva essa criança para exames médicos, para psicólogo, para médico, para terapeuta, para provar que delegacia. Está sendo molestado sexualmente. Isso, leva para todos esses lugares, leva para conselho tutelar, leva para delegacia de polícia, leva para quer fazer inquérito. Enfim, aí vira processo judicial depois de destituição de poder familiar, por exemplo. Quer dizer, o ódio dele, muitas vezes isso não existe. Quer dizer, o ódio dele, ele está transformando, está levando todo para a criança. Porque a alienação parental, que a doutora falou, é a situação em que a mãe ou pai de uma criança treina esta criança, vai fazendo a sua cabeça para que ela possa romper os laços afetivos com o outro genitor. Que ela rompa, criando fortes sentimentos de ansiedade e temor em relação ao outro. E para fazer isso, só que ela não percebe que ela está estourando esta criança para o resto da vida. E o que mais que eles fazem nessa situação?
Então, aí que tá, para a criança, no momento que se faz, que ela passa a ficar induzida, né, a ser induzida a formular uma acusação de molestação sexual, e ela vai nos lugares e cada um também pergunta, e muitas vezes contando com o despreparo dos profissionais que fazem isso, a maneira como se pergunta, o tipo de pergunta, o tom de voz com que se pergunta coisas para a criança, e a criança vai construindo um relato. E a partir do momento que ela constrói um relato, ela passa a estruturar aquilo como uma memória falsa. Ela passa a acreditar que ela foi molestada sexualmente ou que ela foi agredida fisicamente. Ela acredita nisso, ela assimila aquilo como uma memória, certo? E aí ela passa a rejeitar o outro pai como um possível agressor. Ah, mas é caso de... É banditismo, sei lá como é que nós... Uma perversidade. Perversidade. Isso o termo perverso. melhor é perversidade. Agora, de um ano para cá, existe uma coisa chamada guarda compartilhada. Que o filho fica um pouco com o pai, um pouco com a mãe. Mas nós vamos entender como que isso, o que está acontecendo aí nessa guarda compartilhada. Explica para nós, doutora Denise. Então, a guarda compartilhada é uma corresponsabilização de ambos os pais por todas as decisões que são tomadas com os filhos menores de 18 anos, certo? Ou maiores se forem incapazes, tá? Mas assim, tudo que se refere à criança, a esses filhos menores, tem que ser decidido pelo casal. Então já não cabe mais mudar de endereço sem o outro saber, sabe? Matricular em escola sem falar para o pai, sem falar para o outro pai em que escola que está, certo? Não cabe mais fazer isso. O outro pai, mesmo não convivendo diretamente com a criança, passa também a ter direito de opinar e de obter informações médicas, escolares, todos os eventos da escola, os amigos, as viagens, programar as férias, programar os passeios, tudo que se refere a eles, questões religiosas. Os dois pais estão separados, mas ele é ex-marido e ex-mulher, mas os dois não tem ex-pai nem ex-mãe, os dois continuam juntos, cuidando da vida do filho, do crescimento do filho. Sim. Só que para fazer isso precisa ter um equilíbrio muito grande, né? Ou pelo menos um respeito muito grande, né? Tem que evitar esses conflitos emocionais, essa mistura de sentimentos, de ressentimentos, né? Entre o ex-casal, não jogar isso como argumento para a criança, certo? E decidirem com maturidade. Lógico que a guarda compartilhada, ela também, inclusive pela lei, ela pode ser aplicada até quando o casal está em litígio. Mas por quê? Mas o casal está brigando, mas mas tem que manter a guarda compartilhada? Tem. Até porque nos litígios a gente vê na prática que a guarda única, que é a que vem sendo aplicada até o momento, também não funciona, porque existem os problemas da sabotagem do convívio, que é a questão da alienação parental. Então muda de casa sem o outro saber, sai de casa, programa uma viagem exatamente no dia da visita, o alienador resolve arrumar um programa super interessante. Nós vamos para o Hopi Hari hoje, entendeu? Mas é dia da sua visita com o seu pai, então você vai com o seu pai porque eu vou com os outros primos seus para o Hopi Hari. Lógico que a criança vai querer ir para o parque de diversões ao invés de ficar com o pai, nessa hora, por exemplo. Então, isso tem que tomar cuidado, não pode usar isso como argumento.